pessoal, tudo bem? Eu espero estar focada, estou gravando sozinha. Gente, o vídeo de hoje pra mim é muito importante porque é quando eu vou falar com vocês sobre a minha profissão. Estou aqui de arquitetura, porque sou arquiteta. E eu deixei lá no Instagram uma fotinho perguntando a vocês se vocês tinham alguma dúvida, e algumas pessoas deixaram dúvidas e eu vou responder nesse vídeo, tá bom? Vou contar minha história como arquiteta, como que começou essa paixão, e eu espero muito que vocês gostem. Vamos conferir? Bom, gente, eu escolhi ser arquiteta quando eu tinha 6 anos de idade, sim, bem pequenininha, e eu movi minha vida toda pra isso. Eu gostei da arquitetura porque eu via muito uma novela na sessão da tarde, né? Na verdade, vale a pena ver de novo. E eu via muito com a Priscila, que era a filha da patroa da minha mãe, e aí ela implicava comigo por causa do Maurício Matar, eu não gostava dele, era uma história nossa, ela vai lembrar disso. E nessa novela, o Maurício Matar era arquiteto. E daí eu comecei a observar aquelas maquetezinhas no escritório dele, aí eu me encantei, aí eu queria saber mais sobre arquitetura, eu queria ser arquiteta, porque eu queria fazer maquete, eu queria fazer desenho, eu queria fazer o que ele fazia, apesar de não gostar dele. E daí eu fui pesquisando a profissão, sempre com essa ideia fixa de que queria ser arquiteta. Meu pai sempre trabalhou com construção, como pedreiro, mestre de obras, e eu sempre tive essa ideia fixa de trabalhar como meu pai, e eu gostei do que o Maurício Matar fazia na novela, então eu queria ajudar o meu pai, essa que era a realidade. Eu sempre estudei em escola pública e eu sempre quis fazer o FRJ. Está aqui. Por quê, gente? Porque eu não teria condições de fazer uma faculdade particular e eu sabia que a UFRJ era a melhor opção para arquitetura aqui no Rio de Janeiro. Até hoje é, na minha opinião. Então eu trabalhei a minha vida inteira, assim, estudei muito para conseguir alcançar esse objetivo que era fazer arquitetura na UFRJ. Antes disso, eu me preparei para a escola técnica. Eu fiz edificações no Ferreira Viana, lá no Maracanã, que é uma escola da rede FATEC, e eu amei. Ali foi a minha confirmação. Eu amava essa área, arquitetura, engenharia, construção civil, era a minha vocação, com certeza. Foi esse tempo de escola técnica, além de ter sido o meu melhor tempo da vida em estudos, é a minha melhor memória, foi onde eu tive os meus melhores amigos, onde eu me diverti mais, e lá eu pude confirmar o que realmente eu queria da minha vida, que era fazer arquitetura. Ainda na escola técnica, no terceiro ano, eu optei por não estagiar, como todos os meus outros amigos estavam fazendo, para já sair da escola técnica como técnica. Eu optei por não fazer isso, eu queria fazer o pré-vestibular. Então eu estudava o dia inteiro. Quando eu chegava aqui na Ilha do Governador à noite, eu ainda ia pro pré-vestibular, porque eu sabia que eu não tinha embasamento teórico para passar na Universidade Federal. Eu tinha certeza disso. Então eu tive que me matar estudando no pré-vestibular, dobrada, assim, eu estudava 1000 vezes mais que as outras pessoas, porque eu queria muito a FRJ, eu não ia desistir desse sonho. E eu prestei o vestibular em 2005 e coloquei lá na minha opção que eu começaria no segundo semestre. Por duas razões. A primeira razão é porque eu queria fazer o estágio ainda de edificações, e a segunda razão porque eu queria muito passar e eu sabia que para o segundo semestre era mais fácil. Para você que está fazendo vestibular, a maioria das carreiras que a gente escolhe para segundo semestre é melhor para conseguir passar. Então eu já tinha essa sacação naquela época, claro, 2005 o vestibular, e eu realmente, em janeiro, chegou a notícia que eu passei, assim, eu tinha passado na UFRJ para arquitetura, eu tinha realizado meu sonho no primeiro vestibular que eu prestei. Eu só fiz o UFRJ, só fiz para arquitetura, assim, eu coloquei arquitetura, paisagismo e sei lá o que, mas eu só queria arquitetura. E eu consegui. No início de 2006 eu fiz estágio, me formei técnica, e no segundo semestre de 2006 eu comecei a faculdade de arquitetura. Então eu vou começar com as perguntas de vocês agora, pra gente poder interagir melhor no vídeo. A Natália ARS, eu acho que é isso, deixou um comentário assim: como é a faculdade de arquitetura? Quais as matérias mais importantes? Que tipo de arquitetura você fez? Como é o salário e como é o mercado de trabalho? São várias perguntas. Eu vou começar com a primeira, que foi como é a faculdade de arquitetura. Gente, todo mundo acha que para fazer arquitetura você tem que saber desenhar muito, e isso na verdade é um mito.
A arquitetura de hoje em dia se faz muito mais com domínio gráfico digital do que com o domínio gráfico propriamente dito manuscrito, né? A sua habilidade de desenhar com as mãos. Óbvio que é muito mais fácil você se expressar com o seu cliente com as mãos, mas se você não sabe desenhar e você sonha em ser arquiteto, faça, porque a gente consegue com a gráfica digital ser um excelente arquiteto. Eu vi exemplos na minha faculdade e foi maravilhoso. Como é a faculdade de arquitetura? É uma faculdade muito frustrante. Eu entrei achando que eu era sonho, assim, maravilhoso, que eu ia me dar muito bem. E quando eu cheguei lá, eu vi que a realidade não era bem assim. Na UFRJ, os professores... Existem vários tipos de professores, mas a grande maioria dos professores são arquitetos doutores, renomados, viajados. Inclusive os alunos também, são alunos que têm uma qualidade financeira muito melhor, que já tiveram a oportunidade de viajar por vários cantos do mundo, que têm experiências arquitetônicas muito diferentes das que eu tinha. Então pra mim foi muito frustrante. A minha primeira nota vermelha eu tirei na faculdade de arquitetura. Eu achei que eu iria muito bem em desenho e na verdade fui média. Eu achei que iria muito bem em projetos de arquitetura e na verdade durante a faculdade eu fui mediana. Porque eu nunca fui uma pessoa assim, uma estudante de surtar, fazer coisas orgânicas, coisas maravilhosas. Eu sempre fui uma pessoa de prática, de forma que segue a função. Nunca fui de criar arquiteturas loucas. Eu sempre gostei mais da parte técnica da arquitetura. Então, a faculdade de arquitetura é um pouco frustrante. Mas é muito legal também. Você conhece gente de todo tipo, você conhece arquiteturas de todo tipo, estuda as cidades. É maravilhoso, assim. Você estuda todas as gamas de arquitetura, o surgimento da arquitetura, o poder da arquitetura na sociedade. Então, é maravilhoso, realmente. Que tipo de arquitetura você fez? E como é o salário? Como é o mercado de trabalho? Gente, isso daqui eu vou deixar pra responder depois, tá? Porque tem uma mais pra faculdade mesmo, da Vivian Kelly. Ela deixou assim: explica pra mim como foi sua jornada no início do curso até agora, suas experiências, fala das dificuldades das matérias no curso e se o retorno está sendo bom. Gente, no início da faculdade eu levei um susto com a quantidade de histórias que eu tinha que fazer. História da cidade, história do urbanismo, eu fiz 5 de cada. Teoria da arquitetura, eram muitas matérias teóricas. Eu achei que eu ia chegar lá, desenhar, sentar na prancheta, que ia ser maravilhoso, que eu só ia tirar notão, e não é nada disso. Teoria da arquitetura é muito complicado, história da arquitetura e da cidade é muito complicado, são matérias difíceis, isostática, resistência dos materiais, existem várias matérias vinculadas à arquitetura que são matérias extremamente complicadas. Quem acha que fazer arquitetura porque não gosta de cálculo, porque na engenharia tem muita matemática e que não vai fazer matemática na arquitetura, tá enganado. Tem muita matemática na arquitetura, muita história, como eu disse pra vocês. Então assim, as matérias do início da faculdade são essas. A minha experiência, no início da faculdade eu já levei um susto, porque alguns professores falavam pra mim: ah, você tem uma mente de engenheiro, você deveria ter feito engenharia. E assim, muitas vezes eu pensei: caramba, será que eu tô no curso errado? Será que eu achei que a arquitetura era a minha vertente de engenheira falando? Mas não, gente, eu persisti, eu fui até o fim, foi maravilhoso. As minhas experiências mais legais foram os amigos que eu fiz, os professores maravilhosos que eu pude conhecer e o meu intercâmbio. Eu fiz intercâmbio para o Chile em 2010 e lá eu tive a oportunidade de estudar as experiências sísmicas, né, o terremoto, porque cheguei lá justamente no dia do terremoto de 2010 e tive todo um semestre estudando sobre terremotos. Então foi ótimo pra mim, foi a melhor experiência. Você que faz arquitetura e que tem a possibilidade de fazer um intercâmbio, faça. A América Latina é barato, se você tiver condições de ir pra Europa é muito melhor. Então assim, faça o intercâmbio, vale muito a pena, gente. Como é que é? E se o retorno está sendo bom? O retorno, pra mim, está sendo muito bom. Nós arquitetos temos o mesmo piso salarial que os engenheiros. Na minha empresa, quando a gente inicia, quando a gente se forma, se paga o piso. Hoje em dia já não recebo mais o piso, já estou consolidada na empresa, então o retorno é bom. Como é que ela colocou aqui? A outra pergunta: foi fácil para você ser contratada ou ter seus clientes?
Então, gente, eu estou na mesma empresa desde o terceiro período da faculdade. Eu comecei lá como técnica de edificações, né? Eu era auxiliar técnica lá. E aí eu fui crescendo, me formei ainda na mesma empresa, fui para arquiteto e hoje em dia eu sou o engenheiro 2 nessa empresa. E pra mim foi legal, eu fui contratada de imediato e eu também trabalho com clientes por fora, né? Além do meu trabalho fixo, eu também atendo clientes por fora nos tempos de finais de semana, faço consultoria de arquitetura. E sim, é fácil pra mim conseguir cliente, porque os trabalhos que eu faço, as outras pessoas vão me recomendando, então os meus clientes são boca a boca, também contato do blog. Então eu tenho uma amiga que tem uma empresa, Nikit Soluções, que também eu tô entrando na sociedade com ela, então assim, foi fácil sim captar clientes, é fácil pra mim, relativamente fácil. A Camila Ximenes, underline, deixou o comentário assim: você tem escritório próprio? Trabalha por conta própria? Se sim, como fez para captar os primeiros clientes? Eu não tenho escritório próprio, trabalho numa empresa, sou contratada de uma empresa, da indústria naval. Eu trabalho com arquitetura de acomodações navais. Isso aí eu vou falar melhor num outro vídeo se vocês quiserem. O meu trabalho é efetivamente como arquiteta de interiores navais. E para captar meus primeiros clientes, eu fui assim, nos amigos. Meus amigos me chamavam para fazer plantinha, para fazer levantamento, eu fui fazendo, e eles foram recomendando. E é assim, o início é meio tortuoso, mas uma hora a gente consegue se estabilizar e atender bastante gente. Queria mandar um beijo especial para Camila, porque ela tem me acompanhado, sempre dando comentários. Então, Camila, um beijo para você. Agora eu vou voltar lá para as perguntas da Natália ARS. Que tipo de arquitetura você fez? Então eu acabei de responder, né? Eu faço arquitetura de acomodações navais, sou especialista nisso, e planos de segurança naval também. Então eu construo os interiores navais, desde o aço até o acabamento decorativo. Como é o salário? O salário na minha empresa, quando você é formada, você recebe no mínimo o piso salarial. E aí você vai recebendo promoções ao longo da sua carreira. Como é o mercado de trabalho? Gente, o mercado de trabalho está em crise como muitos outros mercados de trabalho, mas cabe a você buscar todas as opções que surgirem e não faltam opções. Muitas empresas buscam arquitetos, muitas pessoas buscam arquitetos, lojas de imóveis planejados buscam arquitetos, construtoras buscam arquitetos, existem concursos para arquitetura. Então, assim, o mercado quem faz realmente é a gente tem que se virar. O arquiteto consegue ser autônomo, então a dica que eu dou pra vocês é: encare o mercado sem medo, vai pegando um projeto menor, projeto que pague menos, até você conseguir um projeto grande, um projeto que te consolide. A Arqueamor deixou assim um comentário: fala como está a sua vida depois de formada, quais carreiras você teve vontade de seguir e quais outras carreiras legais existem para um arquiteto. Eu, quando entrei na faculdade, achava que seria uma arquiteta autônoma, que trabalharia fazendo casinha, que eu faria, sei lá, quase uma decoradora de interiores. Eu também trabalho com isso nas consultorias. Durante a faculdade, eu achei que eu queria trabalhar com grandes construções, pontes, sei lá, estádios, e terminou que eu caí na indústria naval e estou lá até hoje, amo o que eu faço. O arquiteto tem um leque enorme de coisas para fazer. O arquiteto pode ser consultor, ele pode trabalhar com decoração, ele pode ser urbanista, ele pode ser paisagista, ele pode ser professor, ele pode ser tantas coisas. Cabe a cada um de nós saber aquilo que nós mais gostamos e também a Deus a possibilidade, né, a abertura de portas e o encaixe dentro do mercado de trabalho. Eu acho que isso é o mais legal. Vamos lá. A Raquel.iopan deixou um comentário também. Uma coisa que me deixa curiosa como recém-formada é porque é tão complicado encontrar informações sobre fazer orçamento, de quanto cobrar dos clientes e principalmente fazer o cliente entender o custo do projeto, o trabalho que dá e o quanto nós estudamos para isso. Poderia comentar sua opinião sobre isso? Grata. Raquel, um beijo pra você. Então, respondendo a pergunta da Raquel sobre o orçamento, eu também, quando comecei, tinha muito problema com isso, Raquel. Eu buscava muito
saber quanto cobrar. Meu Deus, eu não sei quanto eu cobro para um levantamento, para um projeto básico, para um projeto arquitetônico completo, com executivo, detalhamento, se você vai acompanhar a obra, se você só vai ser responsável pelo projeto. Então, assim, depois que a gente começa a trabalhar com isso, que a gente entende a razão de não achar orçamentos na internet, porque não existem dois projetos iguais. Então não tem como mensurar o valor do projeto. Você tem que saber o valor daquilo que você faz, das horas que você perde se dedicando, de tudo mais. Existe uma tabelinha que calcula mais ou menos um valor por metragem quadrada da mão de obra do arquiteto. Essa tabelinha tá lá no Cical, no Cal RJ, você pode ver online. E se eu não me engano, ano passado estava R$120 por metro quadrado o projeto de arquitetura. Mas assim, Raquel, se você faz só um levantamento, você tem que ir mensurando, de acordo com o seu cliente, de acordo com o trabalho que você vai ter. Não dá pra você usar R$120 por metro quadrado para tudo. Você precisa criar a sua própria tabela, saber o seu valor, a sua qualidade. É muito complicado a gente mensurar a qualidade de cada um, é óbvio, a gente tem que passar para o cliente firmeza, confiabilidade e assim, credibilidade que aquilo que você vai fazer é o melhor e que ele precisa de você. Que óbvio, qualquer um pode decorar um quarto, qualquer pessoa com o mínimo de bom gosto pode decorar um quarto, mas você precisa mostrar para o seu cliente que você pode fazer a diferença se você decorar aquele quarto. Entendeu? Porque o arquiteto tem uma visão diferente, o arquiteto sabe trabalhar com as cores, sabe trabalhar com elementos. De repente você consegue misturar vermelho com roxo e fica lindo. E tem pessoas que não ficariam tão bonito, mas você precisa mostrar para o seu cliente que você é essencial para o projeto dele e que a sua mão de obra vale a pena, entendeu? Para mim também é muito complicado, eu já peguei clientes assim, com muito dinheiro e que reclamavam de um orçamento que eu achei ridículo, muito baratinho. E essas pessoas não sabem o valor de tudo aquilo que você se esforça, de como é difícil fazer um projeto de arquitetura, como é cansativo fazer um projeto de arquitetura, porque você, além de arquiteto, você se coloca, você tem empatia, você se coloca no lugar daquela pessoa. Você estuda os gostos dela, você estuda os costumes dela, você estuda aquilo que agrada a ela, entendeu? E você vai apresentando o projeto, vai sendo recusado, vai sendo aprovado. E é uma coisa realmente cansativa e que toma tempo. E muitas pessoas não entendem isso. Então cabe a você gerar a sua tabelinha. Quanto custa, Raquel, para você fazer um projeto básico? Quanto custa para você fazer um levantamento da minha sala? Quanto custa para você fazer um AutoCAD mais um 3D da minha sala? Entendeu? Você precisa gerar uma tabelinha sua. Caramba, eu perco para fazer um 3D, eu perco 3 dias. Para renderizar, eu preciso de mais um dia. Então, assim, nós precisamos saber quanto vale a nossa hora de trabalho, o nosso esforço e qual é o tamanho daquele trabalho, quanto tempo você vai perder ali, porque eu já pequei por cobrar pouco e ter que trabalhar muito num projeto, entendeu? Muito importante também é você trabalhar com contratos, ainda que você não tenha uma empresa, que você seja só pessoa física, você ter no seu contrato detalhadinho o que você vai fazer, qual é o escopo do seu projeto, daquilo que está contido dentro daquele valor que você está cobrando. Isso é o mais importante. E a minha opinião sobre pessoas que não valorizam a mão de obra do arquiteto assim, pode ser até polêmica, mas eu realmente sinto muito por essas pessoas, porque o arquiteto pode fazer a diferença na sua vida, pode fazer a diferença na sua casa. Com pouco dinheiro, você pode, por exemplo, usar tudo aquilo que você já tem e melhorar o seu espaço. Então, o arquiteto pode realmente melhorar a sua qualidade de vida dentro do seu lar. Nós somos pessoas que estudamos muito tempo para entender do ser humano, entender de gosto, de bom gosto. Então, assim, eu sinto muito pelas pessoas que não sabem dar valor a quem passou 5 anos, no mínimo, numa faculdade, a quem virou noites e noites. Nós somos conhecidos como estudantes zumbi. Eu mesma já fiquei até 63 horas sem dormir, virando noite, renderizando, projetando. Então, assim, sinto muito, mas Raquel, não ligue para essas pessoas, porque da mesma maneira que tem gente que não valoriza a nossa mão de obra, tem gente que valoriza demais, gente que, assim, é super grata porque a gente faz a diferença na vida deles. Eu já trabalhei com um casal maravilhoso, a Monique e o Marinho. Um beijo pra vocês, Monique e Marinho, que me deixaram fazer a salinha deles. Eles são um casal que tem um gosto super simples, super básico.
A gente trabalhou com a sala deles, eles trabalham com música, a gente colocou elementos de instrumentos musicais na sala e assim, eu me senti tão gratificada, porque foi tão gratificante pra mim, porque eu vi que eles ficaram felizes com o resultado. Então assim, e foi um projeto super baratinho, sabe? Só que não é um projeto caro ou um projeto barato que me fazem feliz, é ver que eu consegui traduzir o gosto da pessoa em arquitetura, em elementos. Então, Raquel, não se preocupa com isso, porque estamos juntas, arquitetas até o fim. E agora, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado assim, desse vídeo, que possa ter elucidado algumas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida mais que vocês tenham, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo em outro vídeo, tá bom? Tô aqui para responder o que vocês quiserem acerca de programas, de plotagem, apresentação, de tudo, tá, gente? Um beijo grande pra vocês. Quem não me segue no Instagram, segue lá, @vaidadedearquiteta. O blog é o www.vaidadearquiteta.com. Tem a fanpage no Facebook, então eu espero vocês em todas as redes sociais. Tá bom? Um beijo e até o próximo.